capacidade econômica. Você tem uma capacidade econômica maior, você recebe mais dinheiro, você tem, na verdade, um patrimônio maior, uma riqueza maior, sem dúvida. Isso é um sinal de riqueza, né? Conforme o seu maior patrimônio, isso pode representar um sinal de riqueza. Representando um sinal de riqueza, se você tem uma riqueza maior, naturalmente você tem condições de pagar mais tributos por isso. Esse meu sinal de riqueza nem é um sinal, um sinalzinho fraco, né? Na verdade, pouca riqueza eu possuo. O que vai acontecer? Bom, aí, neste caso, sua capacidade de contribuir com o fisco, ela é menor. Talvez ela seja mínima. Talvez ela sequer exista, por conta, na verdade, dos seus rendimentos. Tudo bem? Agora vamos entender. Bom, os impostos, então, uma vez pessoais, terão suas alíquotas graduadas de acordo com a capacidade econômica de cada indivíduo. E aí, como é que funciona? Bom, para que tipo de imposto eu percebo isso? Tudo bem, impostos pessoais. Mas quais são os impostos pessoais? Afinal de contas, o que isso significa? Olha que interessante. É curioso você notar isso, que a Constituição falou em impostos pessoais e o STF, ele encampou, na verdade, esse tipo de classificação. Você poderia, de uma forma muito resumida, dizer assim, olha, existem impostos pessoais e impostos reais. Pessoais e reais. Os impostos pessoais são aqueles que incidem sobre a própria pessoa, quase um trocadilho, né? Os impostos pessoais, então, eles levam em consideração características do indivíduo, do contribuinte. Tudo bem? Isso é um imposto pessoal. Por outro lado, impostos reais são aqueles que levam em consideração não uma característica do indivíduo, mas características do patrimônio desse indivíduo. Características, na verdade, relacionadas à coisa, relacionada a res. Por isso de imposto real. Bem, então nós temos impostos reais e impostos pessoais. O real, que tem por hipótese de incidência o patrimônio, um bem, seja bem móvel, seja bem imóvel. Enquanto os impostos pessoais, eles levam em consideração não o bem, não o patrimônio, mas sim o indivíduo. Ficou claro? De verdade? Agora acompanha comigo. Será que você conhece algum imposto que tem as suas alíquotas variadas de acordo com a sua capacidade econômica? Será que você conhece algum imposto dessa maneira? Conhece? Você pode ter certeza absoluta que é o imposto de renda. O imposto de renda é claramente um imposto pessoal. Sem dúvida. Imposto de renda é um imposto pessoal. E por quê? Ora, por quê? Porque o imposto de renda ele tem as suas alíquotas modificadas justamente de acordo com a sua capacidade econômica, de acordo com a sua renda. Não é isso? Conforme maior a sua renda, maior não será a alíquota sob a qual você estará sujeito ao recolhimento do imposto de renda? Não é assim que funciona? É, não é? Presta atenção. Olha só como é que é. Bom, conforme maior a sua renda, portanto, conforme maior a sua base de cálculo, maior não será a alíquota aplicada sobre esse rendimento? Sem dúvida. Se você tem uma renda mais baixa, você tem uma alíquota pequenininha, talvez até uma alíquota de isenção, ou seja, não paga nada, tudo bem? Ou então, conforme sua renda vai aumentando, a alíquota do IR vai progredindo também. Aliás, esse ponto que é bastante interessante. Alíquotas progressivas. Num primeiro momento aqui, então, na minha exposição no dia de hoje, eu falei em alíquotas progressivas. Até então, eu usei a expressão do texto da Constituição quando eu falava alíquotas graduadas de acordo com a capacidade econômica. Agora eu digo, essa graduação se dá de maneira progressiva. É isso mesmo. Mas a progressividade de alíquotas é aplicada quando? E para quais impostos? Bom, de acordo com o 145, parágrafo 1º, as alíquotas progressivas serão aplicadas aos impostos que forem pessoais. E não é assim mesmo que funciona? Quanto maior a capacidade econômica, portanto, quanto maior a base de cálculo, maior será a alíquota. E é isso que funciona, é isso que você tem que perceber. Conforme vai aumentando a base de cálculo, aumenta a alíquota? Aumenta. Portanto, que se você perceber que a alíquota aumenta conforme há um aumento da base de cálculo, você está diante claramente do princípio da progressividade, que é um princípio que fundamenta a capacidade contributiva. É um princípio, na verdade, que funciona como um verdadeiro pilar da capacidade contributiva, a progressividade de alíquotas.
Sabe que isso é bem interessante? Porque nem todo mundo tem capacidade contributiva, né? Nem todo mundo. Se alguém pensar assim, putz, mas a partir de que instante eu tenho capacidade contributiva? Ou melhor, a partir de que instante eu tenho condições de contribuir com o fisco, nem que seja com um pouquinho? Se há de admitir comigo que o princípio da capacidade contributiva, ou melhor, a capacidade contributiva, ela surge a partir do momento que você ganha mais do que você precisa para a sua sobrevivência. Deu para entender? Quando você ganha, quando todo o dinheiro que você tem, na verdade é conquistado apenas para o seu mínimo existencial, apenas para a sua subsistência, apenas para a sua sobrevivência, enquanto você ganha só para isso, você não registra a capacidade contributiva. Ou será que registra? Não, né? Você consegue contribuir com o fisco a partir do momento que tudo que você ganha é além daquilo que você precisa para a sua subsistência. Vamos imaginar que o que você precisa para a sua subsistência são 10 mil reais. Tudo bem. Se você ganha além disso, você tem capacidade contributiva. Se você ganha além disso, você tem. Se você ganha até isso, você não terá capacidade contributiva. Ô professor, mas 10 mil reais por mês? Não, estou falando 10 mil reais no ano. Quem ganhar 10 mil reais no ano não tem capacidade contributiva a título do imposto de renda. Aliás, você observa isso claramente na legislação do imposto de renda, né? Não existe a chamada faixa de isenção, que é muito mais do que 10 mil reais, é verdade? Muito mais, modo de dizer, né? Não chega ao dobro, mas está lá em torno de 17, 18, enfim, né? Imagina 18 mil reais anuais, tudo bem? Bom, vamos supor que a lei do imposto de renda diga isso. Então, quem ganha até 18 mil reais no ano não estará sujeito ao pagamento do imposto de renda. Isso significa dizer o quê? Que para efeitos fiscais, e se valendo do 145, parágrafo 1º, para quem está dentro dessa faixa, para a legislação, são aquelas pessoas que ganham apenas para a sua subsistência. Tudo bem, eu não quero discutir aqui se isso é suficiente ou não, bem, mas pela legislação é assim que funciona. E se eu ganho um pouquinho além disso? Se você ganhar um pouquinho além disso, você sabe que a partir desse momento, você terá condições de contribuir com o fisco. Se você ganha só um pouquinho além, você contribui pouquinho. Se você ganha muito além disso, você vai contribuir muito mais. Ficou claro? Agora acompanha comigo. Bom, então a partir do momento que eu tenho capacidade contributiva, o fisco pode vir de uma forma voraz e vai me tributando com alíquotas cada vez mais altas. É assim, não para nunca. Quer dizer, se eu superei o tal do mínimo existencial, estou lascado então com a capacidade contributiva por conta das alíquotas que serão aumentadas, serão progressivas. É assim que funciona? Será que não tem limite isso? Ué, tem. Claro que tem um limite. Tem que ter esse limite. Bom, tá bom, mas qual que é o limite da capacidade contributiva? Até que instante, qual o patamar que o fisco tem para me tributar? Você sabe que isso é bem delicado de responder, né? Porque, na verdade, é uma questão extremamente subjetiva. Eu digo para você que não dá para identificar qual que é o limite máximo da capacidade contributiva. Ou seja, qual que seria a alíquota máxima? Qual o máximo de alíquota que pode ser cobrado de um determinado cidadão? Para quê? 2%? Não. 5%? Acho que não. 15%? Também parece que não. 30%? Talvez. 32,5%? Será que é o máximo? Ou será 50%? 80%? 95%? Você diz, professor, mas neste caso, uma alíquota de 95% está me parecendo um tributo com efeito confiscatório. Pois é. E aí? 95% não é confisco? Você concorda comigo? 95% não é confisco? É, né? Mas será que 90% é confisco? Então, professor, é. 80% é ou não é confisco? É. 50% confisco? É. 40% é confisco? É. 32,5%, será que não é confisco? Pensando bem, pode ser. Mas 27,5%. 25%. 20% é confisco? 15%? E 5%? E 4%, 3%, 2%?